Thiago Leifert manda recado para os críticos de Abel Ferreira depois do massacre do Verdão em cima do Internacional. E tem também o Mauro César comentando a atuação do Palmeiras aí e do Vitor Roque e do Flaco Lopes. Será que ele ainda está contando o jejum do Vitor Roque? E tem também o Wesley, lembra do Wesley Vaquinha que jogou aqui no Palmeiras em 2013? Ele deu algumas declarações aí um pouco polêmicas no Charla Podcast. A gente vai trazer aqui para vocês esses três vídeos, né, essas três resenhas aqui, vamos trocar uma ideia junto sobre isso. Fechado, meus amigos? Você que já conhece o nosso canal, por gentileza, chega mais aí com o dedão do like, é muito importante aí pra gente. Chega junto, você fortalece o nosso trabalho, como sempre. Já você que caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, por favor, espera até o final. Aí sim, se você curtir o nosso trabalho, você dá o like e se inscreve. Se você ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos e ao lado aqui do Arlan Dias, todo santo dia a gente grava vídeo, traz novidades aí para vocês, de futebol em geral, de Palmeiras, né? A gente sempre troca uma ideia. Então vamos junto? Põe na tela aí o Thiago para a gente entender o que ele falou a respeito de Abel Ferreira e Palmeiras, o Verdão que massacrou o Internacional no fim de semana, não deu nem chance, cara. Foi um massacre. O meu ponto lá atrás, naquele mês, era que a gente devia dar mais um voto de confiança no Abel. Eu disse Endrick agora há pouco, queria dizer Estevão, mas Endrick também. Ele também perde o Endrick, também é obrigado a se reinventar. Depois ele perde o Estevão, também é obrigado a se reinventar. Perde o Richard Rios. Eu falava, dá um voto de confiança pro Abel, porque ele conseguiu. Quando ele perdeu o Danilo lá atrás, o Danilo jogando no Botafogo, ele é monstro. Ele também foi obrigado a reinventar o time. Então, assim, dá um voto de confiança porque ele consegue. E aí, o que eu fiz? Eu esperei alguns jogos. E agora, nesse jogo contra o Inter, que foi um massacre, mas um amasso, assim, uma coisa constrangedora, falei, cara, vamos ver o que aconteceu. Vamos olhar o posicionamento do Palmeiras, como era e como ficou, e se a gente consegue perceber alguma coisa. A ideia de que o Vitor Roque está jogando atrás do Flaco, ela não é verdade. A gente tem a sensação que o Flaco é o centroavante, mas ela não se traduz na hora que você usa o posicionamento médio. Então eu fui pegar o posicionamento médio do Palmeiras de agora, fui pegar o do Palmeiras e Mirassol, quando o Palmeiras empatou com o Mirassol em casa, e fui pegar também até a do Arsenal, que é o nosso time meio do Canedo, que joga num 4-3-3 clássico. Então vamos olhar primeiro, olha só o posicionamento médio, que coisa mais interessante, que coisa louca de Palmeiras e Inter no dia 13 de setembro. Repara que o Vitor Roque e o Felipe Anderson, que eu botei a bolinha ali, o 9 e o 7, eles são quase uma dupla. Eles jogam muito próximos um do outro. Ó. O Vitor Roque volta tanto quanto o Felipe Anderson, às vezes. Eles jogam muito, tem uma dupla. O Abel organizou o time de forma que um está sempre perto do outro. Quem é a dupla do Flaco? É o Facundo. Ele fica lá perto. Ó. O Flaco ainda cai mais pelo meio, mais como centroavante, né? O Vitor Roque joga bem mais aberto na esquerda. E ali embaixo você vê que o Aníbal e o Lucas também formam a dupla de volantes. Com o Lucas Evangelista um pouquinho mais para frente e o Aníbal como defensor oficial da defesa, quase um terceiro zagueiro. O Piquerez e o Kelvin jogaram um pouquinho mais adiantados, mas essa é uma posição normal dos laterais do Palmeiras de sempre. Às vezes eles ficavam um pouquinho em cima da linha ali na posição média, às vezes um pouquinho mais para frente, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então assim, o Aníbal jogando ali não é novidade, é o que o Aníbal já vinha fazendo, defendendo a zaga. Os laterais não é novidade. O 30, que é o Evangelista, ele está um pouquinho mais atrás do que o Richard Rios jogava. Mas o que muda mesmo é o ataque. São 4 caras jogando no ataque. O Vitor Roque muito perto do Felipe Anderson e o Flaco muito perto do Torres. Fala, mas como é que era antes, então? Cara, antes eu vou botar para vocês o Palmeiras e Mirassol. Quer que amplie um pouco, chat? É melhor, né? Às vezes vocês estão vendo no celular. Vou ampliar um pouquinho. Esse é o Palmeiras e Inter da esquerda do 4-2-2-2. Que tem o 9 e o 7 juntos e o Flaco e o 17 juntos. Olha como era o 4-3-3 contra o Mirassol. Olha onde era o 9, lá na frente, com o Flaco no banco. Lembra que eles não jogavam juntos. Lembra, o Flaco era sempre opção, isso. Era juntos. Sempre opção, entrando aos 15, 20 do segundo tempo e para ver se acontecia alguma coisa no lugar do Vitor Roque, que estava produzindo menos. É isso aí. Tá aí, refutador. Era sem Flaco. Então era o Vitor 9 lá na frente de centroavante. Olha o posicionamento médio dele lá em cima, perto da área, bem mais longe do que ele está agora. O Facundo aberto na direita e o Felipe Anderson aqui, mas era quase um meio campo. Né? Eles estavam jogando meio campistas que caíam para ponta, os 2 laterais na mesma posição. Olha o 5 ali defendendo a área mais ou menos no meu lugar, então não mudou. O Richard Rios um pouquinho mais na frente em relação ao 30 hoje, que é o Lucas Evangelista. Mas o Flaco ficava lá, o Vitor Roque lá em cima, e o Flaco entrava no lugar do Vitor Roque, muitas vezes. A ideia do Abel foi fazer esse 4-2-2-2, que ele encontrou rápido, e que os jogadores jogam muito perto um do outro.
o Felipe Anderson e o Vitor Roque ali na esquerda, e às vezes o Piquerez também, então às vezes tem 3, se você quiser fazer 3, você pode fazer 9, 7, 22 e o Flaco com o 17 e o 12, você tem trio, você tem triângulos jogando nos dois lados e o Palmeiras criando muito pelo meio também quando abre esse espaço. O Abel conseguiu, pessoal. O Abel conseguiu. De novo. Tem um ponto aí agora que dentro do próprio elenco do Palmeiras, quem vão ser os atacantes reservas? Bruno Rodrigues está voltando, mas Voltou. será que ele é esse cara? Porque não tem também, né, outro atacante agora, né? Quando talvez a sequência aí de jogos foi exigir que Vitor e Flaco sejam poupados mais vezes, ou até, eventualmente, se um deles ficar suspenso, lesionado. Quem serão esses atacantes? Porque o Palmeiras contratou tanto ponta, os outros atacantes são meio que pontas, né? O pessoal alguém tá me falando que eu fui um crítico, um dos maiores críticos do Vitor Roque. Não, maiores não. Eu só falei que estava faltando, às vezes, o básico, erro muito de fundamento. Eu tenho certeza que eles pegaram ele para conversar lá no CT. O Abel falou disso. Eu falei muito da parte mental do Vitor Roque, de confiança. E quando o Vitor Roque foi tirado ali de cima e veio para cá, sem a obrigação de ficar jogando de centroavante, se acotovelando com o zagueiro, ele melhorou. O Canedo vive falando que ele não é esse centroavante 9 cotovelo na cara do zagueiro subir de cabeça. Ele é pequeno. E aí acertaram a posição dele. Esse lance do posicionamento médio é uma maluquice mesmo, né? Porque a gente tem ali a diferença ali do 9, do Vitor Roque ali contra o Mirassol. Assim, como tá no campinho, a gente não tem noção, mas são bons metros, né? De distância ali, por exemplo, do Felipe Anderson para ele, assim, são bons metros. E aquele lance da aproximação, né? O gol do Vitor Roque que o Flaco puxa lá atrás, que a lá Lionel Messi, o próprio Vitor Roque dá o tapa pro Flaco Lopes lá de trás, os dois estão lá atrás do meio campo, só que muito próximos, né? Então independente do lugar do campo que eles estão hoje, eles estão perto, isso é essencial. Cara, acho que uma coisa também que passou aí que muita gente percebeu, né, mas acho que ajudou demais, que é a evolução do Flaco Lopes. Acho que todo mundo esperava que ele fosse evoluir, né, mas não desse jeito. Você viu uma bola que ele pega ali na ponta da área, ele tem 2 jogadores do Inter nele, ele dá uma puxeta, ele acerta uma caneta, e se ele chega um pouquinho antes na bola, ele ainda sofre o pênalti, né? E aí você vê, lógico, junto com esse esquema que o Abel acertou agora, que ele acerta muito quando ele ouve o óbvio, né? Ele coloca o Felipe Anderson, ele coloca o Vitor Roque e o Flaco para jogar junto. Então, só nessa mudança que ele fez, abre aspas aí, ele já ganhou demais, cara. E aí você vê o Felipe Anderson, o Veiga, quando esses caras estão bem, né? Principalmente falar do Felipe Anderson, da evolução do Felipe Anderson, né? Ele que parece que se adaptou e foi mais um reforço muito bom, né? Jogador bom não desaprende. É isso que a gente sempre tem na cabeça quando o seu time contrata o cara bom. O treinador ele pode piorar ou melhorar o jogador com a insistência, né? Então acho que a adaptação dele ajudou demais. Ele tá jogando muita bola, tecnicamente ele sobra, né? Você viu aí que, pô, contra o Corinthians, o que ele fez lá dentro da casa dos caras. Tecnicamente, para mim, hoje, o Felipe Anderson é o melhor do Palmeiras, hoje, tecnicamente. E aí você pega o ataque entrosando, o Palmeiras tem um time muito rápido. E esse Kelvin, hein, cara? Esse Kelvin, tem mídia? Não tem mídia. Tem beleza? Aí vocês decidem se ele tem beleza ou não. Tem músculo? Não sei, ele parece ser bem franzininho. Tem futebol? Tem futebol pra caramba, velho. Ele joga muito. Aliás, eu falei quando contratou ele isso daí. Fazia tempo que não se contratava jogadores feios no Palmeiras. Às vezes precisa dar aquela enfeiada no elenco também. Os caras trazem os gringos aí, todo modelo, tem que trazer uns caras feios. Mas falando do futebol, ele é muito bom de bola, né? Eu gostava dele muito no Furacão. E ele é um lateral completo, né? O Giai perdeu realmente a vaga ali. Acredito que o Giai pode entrar em algum momento, ajudar, especialmente na parte defensiva. Só que o Kelvin, ele faz os dois, né, cara? Aí que pega. Ele ajuda muito bem ofensivamente e ajuda muito bem na defesa também, porque ele é muito rápido, é um nível acima, assim, ao meu ver. O Kelvin, inclusive, pegava a seleção de base também, né? Então, é um menino que já foi crescendo com muita moral já no futebol. Era uma pena que estava escondido, assim, entre aspas, né? Mas estava no futebol que você não observa muito, só que legal que ele voltou melhor, assim. Eu acho que ele tá até melhor do que da época do Furacão, né? Que às vezes você vai no caso dele, que era a Rússia, né? Só, pô, às vezes o cara não dá aquela evoluída, ele evoluir legal. E aí a gente tem a segurança dos dois lados, né? O Piquerez e ele. Eu acho que ainda tem. O Giai pode entrar no lugar dele, lá do outro lado é o Jeftec, que a gente ainda não teve a oportunidade de ver muito, né? Mas quando estiverem os dois ali, a gente tá muito bem servido dos dois lados.
É isso, então vamos pro próximo vídeo aqui falar do Mauro César, que comentou a atuação do Palmeiras contra o Inter e falou sobre o Vitor Roque e o Flaco Lopes também. Ele que não era um crítico, né? Ele era um observador, até observador demais do Vitor Roque. Vamos ver o que ele falou aí. Acho que assim, o maior problema desse tipo de análise é ficar pegando os números e torturando, né? Esticando. Vamos lá, o Palmeiras não jogou bem contra o Teve o Corinthians enfraquecido, o Corinthians desfalcado, teve para ganhar o jogo, não ganhou. Foi um jogo razoável. Ontem foi um jogo excelente, em que pese a fragilidade do Inter, que está numa crise terrível, o Palmeiras amassou o Internacional. Grande atuação. Não acho que o técnico demorou, acho que foi um processo natural. Ele tentou primeiro o Vitor Roque com outros parceiros. Eu não acho nenhum absurdo quando nós destacávamos que o Vitor Roque estava jogando pouco, estava produzindo pouco, porque o jogador de 25 milhões de euros vai ser cobrado, sim, seja ele quem for, ele vai ser cobrado, Samuel Lino do Flamengo vai ser cobrado, qualquer jogador caro vai ser cobrado. Se custou muito dinheiro, você tem que apresentar muita coisa. É inerente à sua situação. O cara que custa muito dinheiro, ele ganha bem também, né? Ele tem destaque, então ele vai ser cobrado. Ele tem que produzir mais, ele tem que justificar o investimento. Isso assim é no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. E ele demorou a engrenar. Então, quando a análise é feita no momento que ele não está jogando bem, não significa que ele nunca vai jogar bem. Significa que ele não está rendendo. E isso tem que ser dito. Esse é o papel nosso. O papel do técnico, do companheiro dele, de time, do torcedor, é falar, não, vamos lá, você vai funcionar, vamos tentar resolver e tal. Esse é o papel de quem trabalha com ele. O papel de quem analisa é analisar o que está acontecendo. Então, da mesma forma que ele vinha jogando mal, ele tem jogado muito bem e tem começado a justificar o investimento feito. Se ele marcar gols decisivos, levar o Palmeiras a títulos, ele vai justificar o investimento dos 25 milhões de euros. E começa a ter um processo. É normal que leva um tempo, sempre foi dito isso, é cedo, tudo mais, mas não vinha jogando bem, não vinha conseguindo encaixar. E acho que foi um processo normal. Ninguém falava do Vitor Roque junto com o Flaco Lopes. Houve um momento que eles começaram a entrar em situações emergenciais, quando as coisas não caminhavam bem nos jogos do Palmeiras, aí ele colocava os dois atacantes para dar uma abafa e começou a funcionar. E aí passou a jogar com os dois de saída e passou a dar certo. Então acho que foi um processo natural de uma descoberta de uma dupla que não era imaginada. Eu não vi ninguém defender, posso estar enganado, mas eu não lembro de ninguém defender os dois juntos até que eles começaram a participar de partidas por alguns minutos em situações, repito, circunstanciais. E aí o técnico fez o certo, ele percebeu que estava funcionando, mudou, reviu seus conceitos e passou a jogar com os dois, e eles têm ido muito bem. Ontem o Flaco deu um passe sensacional, por exemplo, para o Facundo fazer o passe para um dos gols do Vitor Roque. Quer dizer, o centroavante, que é um jogador muito subestimado. Agora estão reconhecendo. O próprio Vitor Roque foi contratado porque muitos achavam que o Flaco não tinha condições de ser titular do Palmeiras. E ele sempre foi um cara que entregou. E muitas vezes não abafa ali, o time precisando de resultado, põe o Flaco Lopes na área, ele ia lá e conferia, fazia os seus gols. Não é um craque, é um jogador que pode ter as suas limitações, mas é um bom atacante, que também não foi barato, custou 10 milhões de dólares aproximadamente pagos ao Lanús na época da sua contratação. Olha, não vou exigir que o Mauro César assista ao nosso canal, mas a gente falou de Flaco Lopes e Vitor Roque junto tem um bom tempo, né? Não que a gente seja o Abel mais genial que o Abel Ferreira, mas assim, eu considero uma parada até meio que óbvia, né? Os dois jogando junto, exatamente porque os dois sozinhos não estavam vingando muito, né? O Vitor Roque era desesperador ali, correndo pelo lado do campo ali, sem ter alguém para trabalhar junto, velho. Ué, a gente é bloqueado por ele, como que ele vai ver o que a gente fala? Não tem como, né? Mas esse lance que ele... E a gente sempre fala com muito respeito, viu? Sempre a gente fala com muito respeito. É que às vezes a gente tira um sarrinho, né? Porque o nosso trabalho aqui também é pular da brincadeira. Mas esse negócio de pegar os números e ficar torturando, que ele fala no começo do vídeo, isso é uma coisa que ele faz, cara. Isso é uma coisa que ele faz. Quando você fica falando... É até um cinismo aí que não dá para entender da parte dele, porque você vê ele falando assim que acha que as críticas deles eram razoáveis, não eram, porque ele mesmo fazia ironia com a minutagem do Vitor Roque. Ele mesmo pegou e ficou contando. Então, assim, ele ficou contando quantos jogos o Vitor Roque estava sem fazer gol, e você não vê isso, por exemplo, com o Samuel Lino, que já foi até convocado. Então... É esse tipo de crítica que eu acho que a gente também tem que pontuar, né? Esse tipo de coisa que a gente tem que pontuar. E eu vi, sim, muito torcedor defendendo a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque logo depois do Campeonato Paulista. Logo depois do Campeonato Paulista, tinha muita gente, sim, que defendia Vitor Roque e Flaco Lopes. É uma máxima, era uma máxima aí na torcida do Palmeiras. Então, cara, acho que nesse sentido, que bom aí, pelo menos que ele reconhece, né? Mas só que muito dessas coisas de críticas pontuais eram dele mesmo, né? Essa questão da ironia aí,
de pegar na minutagem do Vitor Roque, era ele que fazia isso. Ele dá uma moral pro Flaco ali, inclusive, né? Fala que o Flaco é subestimado e tal, que é um bom jogador. Fala do Abel, que é uma demora normal, natural de você encontrar o time. Até concordo com isso, porque de fato chegam jogadores novos, você tem que ali se encontrar, né? Com a parada andando, né? O Vitor Roque ele chega na semifinal do Paulista, né? Ele já chega e joga contra o São Paulo, ainda arruma aquele pênalti e tal. Aí a gente até fala, pô, se tivesse ali Flaco e Vitor Roque ali jogando, sei lá, a final do Paulista junto, mas a gente nunca sabe se ali já teria encaixado, né? Porque é um processo demorado, um negócio de entrosamento e tudo mais. Mas ainda bem que deu certo, né? E é o lance do Abel se reinventar que a gente falava tanto, né? Pode ser que, pô, a gente não sei como que vai ser a renovação da Abel, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas para mim, mais uma vez, ele mostra que, né, não desaprendeu a arte de ser técnico, né? De ser treinador. Muito embora os caras falaram que o Palmeiras só jogou bem porque ele não tava treinando ainda. É mancada isso aí, velho. Que não gosta. Ou também uma alternativa, cara, caso o Abel não queira renovar, é você tentar manter o João Martins, pô. Se o Abel não quiser ficar, que ele conhece o time também, ele dá treino físico pros caras. Então, assim, o caminho ele sabe, né? Tem aquela frase lá do Mário Marra, né? Que ele diz assim: teve um amigo que dormiu 3 anos na garagem e não virou carro, né? Ele tava falando do Domenech, que treinava junto com o Guardiola, que era o auxiliar do Guardiola. Pode ser essa situação? Pode. Mas também era um cara aí que talvez valeria a aposta caso o Abel não ficasse. Então, assim, mais pra frente, né? No futuro, a gente vê a respeito aí dessa questão. E vamos falar do Wesley Vaquinha, lembra dele? Ele foi no Charlas, no amigo do Charla Podcast, inclusive um abraço pros caras aí. Ele foi lá no programa dos caras e deu algumas falas aí que geraram repercussão junto à torcida do Palmeiras, que falando que ele carregou o piano em 2013, falou que o Palmeiras tá na Série A por causa dele. Enfim, vamos junto aí. Eu tava na Alemanha, país de primeiro mundo, ganhando em euro. Cara, eu não ia voltar pro Brasil pra saber se eu ia ser contratado. Não, acho que a conta não fecha aí. A minha parte tava tudo ok. Tava tudo resolvido. E aí eu tô em casa, já tava morando em Perdizes. Aí meu irmão, na época, me manda um print pra mim. Vaquinha pra contratação do Wesley. Cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei, irmão do céu, cara. Só que eu já tava no... Já fizeram um site, não foi isso? Pelo amor de Deus, cara. Eu já tava no jogo, aí não teve jeito, mano. Tive que entrar na onda. Mas assim, o Wesley aceitaria um negócio desse desde o início? Jamais. Falasse, né? Jamais, irmão, jamais. Aqui. País que a gente vive, irmão. Cada um lutando pelo alimento. Mas assim, o Palmeiras é um clube que eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, na minha volta, o Atlético Mineiro tenta minha contratação de novo, mas pelo fato dos caras terem cuidado de mim, eu fico para jogar a Série B 2013. E é um dos campeonatos assim que eu mais valorizo, porque, pô, eu bati uma bola ali, viu, velho? Né? 2013 eu carreguei o piano. Carreguei o piano. Não, e jogar Série B por um gigante, assim, né, cara? Todo jogo, irmão. E, assim, a Série B... É só obrigação, né? Vem evoluindo, cara, e o pau quebrando. E, assim, tem, pô, Santos, seleção... Mas, assim, eu acho que o campeonato, assim, que eu falei, caraca, mano, aí, eu bati uma bola, foi a Série B, velho, 2013. Pelo Palmeiras. Série B 2013, porque... Cara, você tinha que carregar, irmão. Carregar uma coisa no Santos... Beleza com a rapaziada, você tá ali, por mais que foi um começo, pô, no São Paulo, no Werder Bremen, mas aí no Palmeiras, na situação que se encontrava, cara, eu valorizo muito porque foi do caramba, velho. Eu fui o melhor atleta da Série B 2013. Olha aí. Tanto é que Torcedor do Palmeiras é grato a tu por isso hoje? Tem que ser porque tá na Série A por causa de mim, né? Toda humildade, porque assim, eu fui o melhor jogador, então eu tenho que valorizar. Lógico, se não fosse os companheiros, não teria acontecido nada disso. Gilson Kleina. Gilson Kleina. É o Homer. Eu acho que o Kleina. É o Kleina Fred cai, né? O Kleina cai. Não, cai na verdade já tinha... Assim, velho, já tinha caído. Ele vem da Ponte Preta, não é isso? E aí já tinha caído. Ele assume já, assim, velho. Esse time da Série B quem tinha mais? Era tu? Goleiro era o Bruno, Wendel, Henrique zagueiro, o zagueiro pela esquerda, não vou me lembrar, Juninho, em alguns momentos variava ali, mas assim, esse cara eu tenho que exaltar aqui, cara, porque foi um cara muito injustiçado no futebol e tem muita gente que não sabe nada de bola. Eu vou falar uma coisa pra você,
um dos primeiros volantes mais top que eu joguei na minha vida foi o Márcio Araújo. Márcio Araújo. Cara, maneiro falar isso, hein? É porque ele foi titular no Palmeiras, titular no Flamengo. Atlético Mineiro. Ele sempre a torcida esculachando o cara. Assim, ó, tem a demarcação no campo. Não vai exigir dele chegar e dar uma chapada no gol. Mas assim, cara, o trabalho do primeiro volante, assim, que força. Mano. Eu, particularmente, 23 anos de carreira profissional, eu nunca vi um cara igual. Não é à toa que só jogou em time grande. Nunca vi. E os técnicos diferentes Tá doido, rapaz. Colocar o titular. Sempre segurou a onda. Aí o como tinha o Marcinho ali, aí eu descansava mais, né? Pra poder jogar, né, velho? Aí depois na frente vinha o Juninho lateral esquerdo, como eu falei, o Márcio Araújo, eu. Aí depois acabou virando um tripé com o Charles, que jogou no... Charles, jogou no Cruzeiro. Na frente tinha Allan Kardec. O Barrios, né? Barcos. Barcos. Hernan Barcos. Hernan. E aí os pontas variavam ali, mas assim, cara... Cara, você lembra exatamente desse campeonato aí? Porque assim, eu confesso que eu tenho uns problemas com trauma. Então, tanto esse quanto a primeira vez eu baixar, eu lembro muito pouco, lembro obviamente de lances específicos, mas de lembrar, falar, ó, esse cara aqui foi o diferencial, não consigo analisar se ele está falando bobagem ali ou não. Ah, tá. Na minha opinião, tá. E boa parte da galera que acompanhou aquele tempo sabe. Quem mais jogou bola na Série B em 2013? Allan Kardec. Fez muito gol, fez acho que 15 gols na Série B. Depois, você tem o Leandro, com 13 gols. Lembra? Leandro Calopsita, convocado para a seleção. Jogou demais. Aí depois vem o Wesley. Eu falo para você que é muito importante, às vezes, a gente fazer esse trabalho de olhar o que o cara tá falando, porque o jogador, depois que ele para de jogar bola, ele pensa que não existia televisão na época que ele jogava. Então, assim, ele acha que ele falar o que ele quiser, ninguém vai dar que ele confere. Ó, e tô com todo respeito ao Wesley aí, nada contra a pessoa dele, me limita a falar do futebol aqui. Não jogou nada no Palmeiras. Ele ainda assinou pré-contrato com o São Paulo. Para mim, é de longe a pior contratação, analisando custo-benefício aí, da história do Palmeiras, de verdade mesmo. E aí, pô, vai falar que jogou Michael Leandro e Allan Kardec na Série B, tá de sacanagem, né, Wesley? Para mim, ó, acho que é um dos piores custo-benefícios que eu já vi aí no Palmeiras. E realmente, acho que se você pesquisar aí, você pode olhar que os artilheiros da Série B naquele ano, ele fez a escalação toda errada. O Barcos nem jogou a Série B. Eu acho que ele jogou um pouco com o Barcos em 2012, quando ele vem. Mas na Série B, ele não jogou. O Barcos nem fica. Então, assim. Tá sabendo legal, né? E ó, falar bem a real pra você. Já falei, acho que eu já repeti, né? Acho que eu não falei isso, que foi uma das piores contratações que eu já vi do Palmeiras. Ele jogou 80% dos jogos absurdamente mal e acho que uns 20 bem. Na boa. Eu acho que não tem nem comparação. Não dá pra levar nada aí o que ele disse em consideração. De verdade mesmo. Cara, e tem uns jogadores, né? Tô até olhando aqui, porque outro dia o canal da minha esposa levou ele para falar da Libertadores do São Paulo contra o Atlético Nacional 2016, que eles são eliminados, que o Borja faz gol e tal, né? Que depois o Borja vem pro Palmeiras. Aí eu falei, mano, ele teve muita sorte na carreira, né? Dos times que ele pôde jogar ainda e tal. E aí eu fui até rever aqui, ó. Ele ainda foi expulso no jogo. No primeiro jogo do São Paulo ainda, tipo assim, ele fez cagada em todo. Acho que só o Santos mesmo que ele acabou indo bem ali, né? Que foi aquele momento, um time interessante do Santos também, jogava junto com outros caras ali, fera. Mas, meu Deus do céu, o cara ainda teve uma sorte na carreira, né, de jogar em time grande, assim, mas, pelo amor de Deus, não dá, não, cara. E pelo menos até, assim, São Paulinos e palmeirenses, eu não conheço um que gosta dele, que pelo menos releva. Ah, não, aqui ele ajudou, aqui não, todo mundo, ninguém gosta do cara. Ó, eu vou ser honesto contigo, vou ser um pouco honesto contigo. A Série B ele jogou bem, ele foi um jogador importante, mas do jeito que ele falou no vídeo aí, pô, meu Deus do céu, ele foi quem? Ele foi o Mbappé, igual o Mbappé para a Copa, para a seleção francesa na Copa. Ele foi 10, faixa, capitão, né? Então, assim, acho que não foi tudo isso, pelo menos o que ele cita, não. E tem uma pré-eleição dele aí, depois você põe no vídeo no YouTube aí para você dar uma olhada. Meu Deus do céu. Pré-eleição do Wesley, olha, eu queria até pôr aqui, acho que eu nem consigo achar, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Pré-eleição Wesley Palmeiras. Foi um dos nossos primeiros virais, eu acho que, inclusive, né? Então que a gente postava isso. Ó, achei. Vou colocar aqui para vocês, ó. Imagina, a galera entrando, motivado, ó. Pera aí, deixa eu colocar aqui. É um negócio, assim, assustador, cara.
Inclusive, você tá assistindo esse vídeo aí, você vai trabalhar agora, você já vai daquele jeito. Nossa, você já vai com preguiça. Exato, se você tiver que trabalhar, você tá no busão, você nem dá play. Vamos ver, ó. Importante ponto aí, ó. Jogo gostoso, clima bom pra caramba, velho. Pô, a gente tá dar um passo muito grande aí, ó, perante essa vitória que tá pra acontecer, eu tenho certeza, cara. Pô, olhando no olho de cada um aqui, o negócio tá bom mesmo. Vamos pra cima dos caras. Não tem base, mano. Não tem base. Coitado do Paulo Nobre, velho. Meu Deus do céu. Esperando essa vitória que tá pra acontecer. E nós ganhamos esse jogo aí, cara. Eu nem sei que jogo que é. Eu não lembro desse jogo. Enfim, meus amigos, o que vocês pensam a respeito aí? Ainda bem, eu apaguei esse jogo da memória. O que você pensa a respeito aí, meus amigos? Deixa nos comentários, por gentileza. Trouxemos para vocês aí Thiago Leifert, Mauro César e o Wesley falando do tempo dele de Palmeiras. Deixa nos comentários, dá like no vídeo, por favor. E a gente volta. Você tá rindo, né? A gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Um abração para vocês, tamo junto.